O caso do estupro coletivo na região do entorno. Envolvidos são denunciados pelo Ministério Público de Goiás. Quem conta é Dionísio Freitas. Dionísio, antes de falar da decisão do Ministério Público, relembre mais uma vez esse caso para o nosso telespectador. Aquele caso do estupro coletivo, Henrique, onde uma jovem terminou sendo abusada, segundo ela, por 5 pessoas durante uma festa que aconteceu aqui em Águas Lindas de Goiás. Ela denunciou o caso na polícia horas depois desse abuso, desse estupro coletivo. A polícia conseguiu, no primeiro momento, prender 3 pessoas. No andamento, no desenrolar desse processo, uma dessas pessoas foi desarrolada desse processo criminal, justamente porque a vítima voltou atrás com relação ao depoimento a esse indivíduo, mas o processo continuou. Nele, um subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal e um representante comercial foram presos, continuam detidos e o processo continua a se desenvolver e se desenrolar, tanto na Justiça quanto na polícia. Por que na polícia, Henrique? Porque a Promotoria de Justiça que acompanha o caso e que denunciou, como você falou, os 2 homens que continuam presos, estão presos desde o dia do acontecimento, se eu não me engano, dia 9 de outubro, a madrugada, o crime teria acontecido entre o dia 8 e o dia 9, era um sábado, quando a vítima procurou os vizinhos, pediu ajuda e a partir daí o caso foi parar na delegacia. Esses 2 homens estavam presos, eles continuam presos e a promotoria agora pediu um andamento, a ampliação dessa investigação por parte da Polícia Civil. Dionísio, o que acontece, por exemplo, agora com o policial militar do DF envolvido nesse caso e preso, com relação à situação dele na corporação, a Polícia Militar do Distrito Federal? Após essa denúncia, muda alguma coisa, não? Henrique, ele continua naquele processo administrativo interno, processo administrativo disciplinar. Vou até ler para você e eu acho muito interessante a gente ler essa nota, porque ela traz um esclarecimento interessante sobre esse caso. Vou ler aqui o que disse a Polícia Militar. De acordo com a comunicação, o inquérito, o processo administrativo já foi instaurado a fim de apurar as condições do subtenente fulano de tal e, de acordo com a assessoria, ele ainda não foi ouvido porque está detido. O que acontece nesse momento? A polícia vai dar andamento ao processo disciplinar interno. Ele, em algum momento, deve ser requerido a ser ouvido. Isso pode acontecer dentro do local onde ele está preso, aqui em Águas Lindas de Goiás, na cadeia pública. Segundo informações do próprio Ministério Público, ele estaria detido, os 2 acusados estariam detidos lá. Então, a Polícia Militar pode requerer que ele seja transferido para algum batalhão onde ele possa ser ouvido, ou alguém da Justiça Militar pode ir até o local onde ele está preso e colher esse depoimento. E a partir daí o processo continua em andamento, paralelo a esse processo que corre na Justiça Comum, já que ele é militar, um processo na Justiça Militar, o outro na Justiça Comum. Dependendo do andamento dos 2 processos, um pode terminar antes, que eu acredito que seja o processo civil e o penal comum, esse deve terminar um pouco antes, e o da militar continua andando e provavelmente vai tomar como base a Justiça Comum para aí decidir o futuro desse policial. Pode ser, Henrique, não é uma possibilidade descartada, talvez seja mais real em relação a isso, se ele for realmente incriminado nesse processo de estupro coletivo, principalmente como um agente inicial dessa ação que trouxe esse trauma para essa jovem, ele pode ser exonerado da Polícia Militar, ele pode perder o cargo que ele tem, o cargo concursado que ele teve dentro da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, Dionísio, eu recebi a informação hoje pela manhã e mesmo preso ele continua recebendo salário. Isso é fato? É porque o processo ainda não julgou, né, Henrique? É aquele andamento do processo do transitado e julgado. Provavelmente as sanções só devem aparecer a partir de agora. O processo ele continua, foi denunciado pelo Ministério Público. Os processos devem começar a acelerar a partir de agora. É uma possibilidade, não recebi isso confirmado pela minha produção, tá, Henrique? Mas é um andamento normal da Justiça com relação a esse tipo de caso. Normalmente, ele continua recebendo o salário e só será suspenso no momento em que o militar foi expulso da corporação, que é o que normalmente acontece. O salário continua sendo pago, ele vai ser julgado, vai vir a primeira condenação, ele tem direito a recursos com relação a tudo isso, aí tem aquele trâmite do recurso, da apresentação de contra-recurso, e ele vai até o momento em que ele é julgado, o julgamento acontece de forma final.
Nesse transitado julgado, se ele for expulso, ele perde a remuneração dele e ele pode até ter que devolver alguma parte dessa remuneração, dependendo do entendimento do juiz na hora de sentenciar esse caso. O advogado dele reagiu a essa denúncia do Ministério Público de Goiás, não é? Dos dois, Henrique, eu vou até fazer uma síntese dos dois acusados que continuam presos. Eles dizem o que na prática? Juntando tudo e tentando resumir para quem está em casa. Eles dizem que esse processo não tem lastro jurídico. Eles dizem que a denúncia, ela acontece de forma vazia, já que não existem provas. Eles afirmam nas duas notas que a vítima tem um depoimento isolado, que vai de encontro ao depoimento de todas as outras pessoas que estavam dentro da festa. Eles dizem também, alegam também aquele primeiro laudo que foi mostrado pela Polícia Civil de que inicialmente não existiria ali a possibilidade de comprovar fisicamente o estupro. Então eles usam isso como base para dizer que os dois presos, tanto o policial militar do Distrito Federal quanto o outro homem, que é um representante comercial, estariam presos injustamente e que essa denúncia seria injusta e que eles vão acompanhar agora o desenrolar dessa denúncia junto à Justiça do Estado de Goiás. Ao vivaço no balanço, Dionísio Freitas. Valeu, Dionísio.